Segundo a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 6. O que nos diz? Já é a epístola de Paulo, ou carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão e sacrifício, e o tempo da minha partida está o quê? Próximo. Paulo também sentia que a sua partida estava próximo, seu dia estava chegando, ele estava sendo oferecido em sacrifício a Deus, ou seja, a sua vida, mas ele também ensina a Timóteo. Então, amados, nós como crentes, como servos de Deus, não temos que temer a morte. A morte é um veículo para a eternidade. Às vezes, amados, nós tememos tanto que a gente tem muito apego a essa vida material. Nós temos muito apego a esse mundo material. Mas entendemos, se a gente souber o que nos espera, o que nos aguarda, novos céus e nova terra, nós estaremos felizes se Deus revelar a alguém a sua partida. Então, eu fiz esse comparativo e nós vamos ver aqui que ambos estavam numa situação próxima à partida. Agora vamos ver, amados, o versículo 1 e 2, tá? O versículo 1 e o 2 do capítulo 1 de 2 a Pedro. 2 a Pedro, o livro, a epístola que lemos, só que o capítulo 1, versículo 1 e o 2. Vamos ver? Primeiro versículo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador. O 2, graça e paz sejam o que? Pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus. Por que eu chamei a atenção aqui? A quem Pedro está escrevendo? Claro, aos cristãos judeus dispersos. Mas ele faz questão de dizer que ele escreve àqueles, apóstolos de Jesus Cristo, a qual conosco alcançar a fé. Então ele está escrevendo para quem? Para aquelas pessoas que conheceu a Deus pela fé. Por que faço questão de dizer isso? Que você vai ver aqui que ele começa a doutrinar. Se você não leu o primeiro versículo, você fala, é para alguém não crente. Mas ele doutrina a igreja, sabendo que mesmo no meio da igreja, que diz crente, que dizemos que vamos para o céu e vamos, que aceitamos a Jesus, mas no meio da igreja tem pessoas que destoam da palavra. Tem trigo e tem joio. Então, às vezes, irmãos, eu vejo muitos irmãos escandalizando, dizendo, olha, eu vou sair dessa igreja que aqui tem pecado. Eu vou sair dessa igreja que aqui tem gente errada. Irmão, a igreja é natural ter trigo e ter joio. A igreja é um lugar de melhorar. E muitos vêm para a igreja, vêm como estão e ficam como estão. Mas vem aqueles que vêm como estão e recebem uma transformação do Espírito Santo. E vai melhorando. E essa melhoria não é de um dia para o outro. Algumas pessoas têm a graça de aceitar Jesus e converter tudo em uma semana, mas poucas pessoas têm essa graça. Nós vamos melhorando. O irmão que tem mais tempo de crente aqui, você tem algo a melhorar. Eu tenho algo a melhorar, porque sempre melhorando no Senhor. Então Pedro está dizendo que ele está escrevendo para a igreja, e que na igreja, ele vai falar lá na frente, tem escarnecedores, zombadores. Então, por isso que você tem que olhar para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você olhar para o homem, você olhar para a mulher, você vai acabar caindo. Eu também acabo caindo. Só Jesus que tem a condição de dizer, e olhareis para mim e sereis salvo, porque ele é perfeito. Então Pedro escreve para quem? Para a igreja de Deus. Na igreja de Deus tem problema, na igreja de Deus tem pessoas problemáticas, mas na igreja de Deus é o lugar de consertar os problemáticos, irmãos. A igreja é lugar de arrumar vidas erradas. A igreja é lugar de trazer vitória a quem é o perdedor. A igreja é o lugar de trazer novo caráter a quem tem um caráter deformado. É nela que nós
nós encontramos o Senhor Jesus. É nela que nós estamos aqui para ir para o céu. Então não podemos escandalizar se na igreja tiver pessoas que tenham a melhorar. Temos que dar graças a Deus que ele chegou até aqui. Graças a Deus que Jesus trouxe ele para cá, para que ele melhore. Então Jesus não procurou salvar pessoa seletiva. Ninguém aqui, irmão, se Deus fosse procurar crente seletivo, eu não estaria aqui não. Você também não estaria. Paulo fala assim, irmãos, que Jesus morreu para salvar os pecadores, do qual ele é quem? O mesmo principal. E Paulo que fala que era o principal, ele fala assim, olha o que Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou o quê? De Cristo, mas eu tenho falha, eu sou o principal pecador. Então, louve a Deus. Quando o teu irmão está na igreja, ele tem uma fraqueza, ele fracassa, ajude ele, segure na mão dele, ame ele, ajude ele a se libertar, porque se libertar não é fácil, irmãos. Andar com Cristo não é fácil. Alguém fala, é fácil ser crente? Não. Estar na igreja é fácil, ela abriu a porta, você entra, eu entro. Mas estar com Cristo é difícil. Porque exige o que? Renúncia. Exige o que? Sacrifício. Claro que torna mais leve, porque o Espírito Santo nos ajuda. Mas não deixa de você também esforçar para isso. Quem fala é Jesus. Porfiai por entrar pela porta. Porfiar é lutar, lute para entrar pela porta estreita. Paulo fala que é uma luta entre carne e espírito. Então você vai dizer, pastor, eu tenho uma luta diária. Às vezes eu quero desanimar, é do humano. Às vezes eu quero fraquejar, é do humano. Às vezes eu quero parar, é do humano. Às vezes eu quero me escandalizar, é do humano. Mas é importante você ficar firme. O Senhor te fortalece, Ele segura na tua mão, Ele faz o fraco ficar forte, Ele dá a vitória. Mas aonde? Nos pés do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, amados. Então Pedro, ele escreve à igreja, mas ele diz que na igreja tem problema. Aí vamos ver, então o que ele nos ensina? Ele ensina o que para nós? Segundo Pedro, capítulo 1, 12 a 14. Vamos fazer um estudo bem lido, bem dirigido. 12 a 14. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais, e esteja o quê? Vamos parar aqui nesse versículo, ele está dizendo, olha, eu te ensino, eu sei que você sabe. Irmão, você sabe de cor e salteado o Salmo 23, mas eu te ensino ele. Você sabe de cor, Salmo 1, bem-aventurado, mas eu ensino ele para você. É que Pedro está dizendo, olha, você sabe de cor o Salmo 46, mas eu tenho que ensinar ele para você. Então tem crente que acha que a palavra envelhece. Olha, eu vi 3 vezes essa semana o Salmo 23, é que o Senhor quer ser o seu pastor. Então Pedro está dizendo, eu não estou ensinando nada novo, eu sei que você sabe, mas eu tenho que te ensinar. Vamos ao próximo versículo? Por isso, eu tenho por justo, enquanto estiver nesse tabernáculo, ele fala, olha, eu estou indo embora, estou deixando esse tabernáculo, mas enquanto eu estiver nesse tabernáculo, eu tenho que vos despertar com essa admoestação. Próximo. Sabendo brevemente, hei de deixar esse tabernáculo. Então eu estou ensinando a vocês. O que ele está ensinando a nós? Vamos ver o capítulo 2 e o versículo 2 do mesmo livro. O que ele está nos ensinando? Ele está o quê? Nos ensinando 3, 1 e 2. O 3, o 1 e 2. O que ele está ensinando? Olha, vou até ler aqui para vocês. Amados, escreva agora essa carta, em ambas as quais desperto com exortar o vosso ânimo. O 2, para que lembreis das palavras que vos foram ditas pelos santos
profeta. Está dizendo, olha, eu estou ensinando vocês, está dizendo, ó, estou ensinando vocês, vocês já sabem, mas eu quero lembrar vocês o que os profetas falaram. Então, por isso que o crente tem que estar em todos os cultos. Você conhece a palavra, pastor? Eu conheço Gênesis e Apocalipse, glória a Deus por isso. Mas se não te lembrar, você esquece. A repetição é uma pedagogia. Então, se você ouviu 10 vezes uma mesma mensagem, é que Deus quer que você lembre essa mensagem. Deus quer falar com você. Pedro está dizendo, olha, lembra disso. E por que nós temos que lembrar disso? Porque é a palavra que nos guarda. E não só Pedro ensina isso, mas Lucas 17 e 32. Aí é Jesus que ensina, vê lá, olha. Lucas 17 e 32, Evangelho de Lucas. Olha que versículo curto e importante. O que diz aí? Lembrai-vos. Jesus está dizendo, olha, lembra da mulher de Ló. Aí você vai falar, por que eu vou lembrar da mulher de Ló? Porque a mulher de Ló, Deus ia tirar Ló como tirou de Sodoma e Gomorra. E Ló começou a demorar. O anjo pega o Ló, as suas filhas e a sua mulher e sai. Só que a mulher falou, coitada da minha casa vai ser queimada, meus animais vai ser queimado, meus moços vão ficar. E ela fica saudosista, como foi os hebreus ao sair do Egito. Os hebreus saem do Egito, mas o Egito não sai deles, que tem aquela saudade. Então a mulher de Ló, ela olha para trás e transformada no que mesmo? De sal. Olha, Jesus está dizendo, lembra disso, hein? Se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal. Se você olhar para trás, você vai ficar. Se você olhar para as coisas antigas, você vai ficar. Então Pedro está lembrando, ó, o que eu estou falando, vocês sabem, vocês conhecem, mas eu tenho que exortar e ensinar para que vocês lembrem do que você sabe. Então todo culto Deus está lembrando a você, para ser um melhor crente, para ser melhor santo. Ah, pastor, eu já sei de cor. Mas Deus está te lembrando.